Olá pessoas, bem-vindos ao canal Português Fácil com o professor Luciano França. Se é novo por aqui, inscreva-se no canal, dê um like e ative o sininho para receber as próximas notificações com as novas videoaulas. Na aula de hoje, dicas importantes para a redação do Enem. O que você deve fazer na redação do Enem? Vamos lá? Número 1. Demonstrar domínio da norma culta da língua portuguesa. Vamos ver item por item. Compreender a proposta de redação dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. 3. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações em defesa do seu ponto de vista. 4. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários à construção da argumentação. 5. Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, demonstrando respeito aos direitos humanos. Vamos às explicações. Número 1. Evitar erros gramaticais em geral, principalmente acentuação, pontuação, ortografia, concordância e regência. Aqui vão alguns exemplos. Letra A. A sábia, sabiá, sabia se cuidar. Então eu tenho uma única palavra que muda o sentido através dos acentos. Então, tem que ter cuidado com a acentuação gráfica. Letra B. Não jogue lixo no chão. Não jogue lixo no chão. Aqui, um erro de pontuação. A vírgula mudou o sentido da frase. Aqui, não jogar negativamente. Aqui, após a vírgula, autorizou jogar o lixo no chão. Então, tem que ter cuidado também com os sinais de pontuação, principalmente o emprego da vírgula. C. Se quiser, deposito. Aliás, se quiser, desisto. Então, quiser com Z, não. Quiser com S. Então, ó, se quiser, desisto. Ok? Então, aqui, erro de ortografia. Letra D. Aqui tem menos pessoas. Aqui tem menos pessoas. A palavra menos é invariável. Não pode colocar no plural ou variar com menos. Então, neste caso, nós temos um erro de concordância nominal. Nós chegou cedo. O certo é nós chegamos cedo. Aqui é um erro de concordância verbal. Letra F. A gente saímos cedo do local de prova. A expressão a gente leva o verbo para a terceira pessoa do singular. Mais um erro de concordância. A letra G. Vou assistir o jogo. O certo, a regência correta do verbo assistir, no sentido de ver, de estar presente, ele rege a preposição a. Então, o certo seria, vou assistir ao jogo. Então, aí estão os exemplos de como você deve evitar desrespeitar a norma culta da língua portuguesa no Enem. Vamos ao ponto 2. O número 2, compreender a proposta de redação dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. O texto dissertativo é composto por 3 partes. Introdução, que é a apresentação dos argumentos. Desenvolvimento dos argumentos apresentados. Conclusão sobre o que escreveu. E abrir um parágrafo para cada parte. Ora, se você tem que obedecer à estrutura do texto dissertativo argumentativo, ele tem que apresentar introdução, desenvolvimento e conclusão. E você tem que evitar outro tipo textual. Por quê? Muita gente recebe nota 0 porque no lugar da dissertação, que é do tipo dissertativo argumentativo, escreveu uma narração, escreveu uma descrição, às vezes um texto poético e até uma música copia. Então, o que é que acontece? Vai atribuir uma nota 0. Então, tem que ter cuidado. Respeitar a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Vamos ao número 3. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações em defesa do seu ponto de vista. Aí eu tenho aqui um exemplo da redação que eu fiz passo a passo no outro vídeo, ok? Então vamos lá. Título: A insistência da violência contra a mulher no Brasil. Então eu vou selecionar os argumentos e relacionar. Então vamos lá. Sabemos que ainda persiste a violência contra a mulher no Brasil. Por quê? Então eu estou aqui relacionando. Porque, mesmo após a criação da Lei Maria da Penha,
na última década foram assassinadas muitas mulheres. Aí vem o porquê 2 e o porquê 3. À medida que eu fiz a resposta dos 3 porquês aqui, então eu selecionei e relacionei. E como é que eu vou organizar? Organizar, passar, tirar os porquês aqui e passar tudo a limpo para fazer uma boa introdução. E depois o desenvolvimento. Então, aqui eu tenho interpretar. Quando eu digo selecionar, relacionar, organizar e interpretar, é interpretar as ideias que você apresentou aqui lá no desenvolvimento. Ok? Então, vamos à dica número 4. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários à construção da argumentação. Ora, o que são mecanismos linguísticos? Coerência e coesão. Então aqui eu tenho coerência. A coerência textual é a relação lógica entre as ideias, pois essas devem se complementar. É o resultado da não contradição entre as partes do texto. Exemplo: apresentar um argumento e não desenvolver. Então você apresentou o argumento na introdução e no desenvolvimento, cadê que não tem nada sobre aquilo ali? Então você tem que obedecer os argumentos que foram apresentados. Aí depois vem trocar as partes do texto. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Não pode colocar introdução no começo, aliás, a conclusão no começo, a introdução no fim. Tem que obedecer a hierarquia. Isso é uma coerência textual. Aí tem também, numa redação sobre o tema pena de morte, ser contra. Você tomou uma postura de ser contra. E na hora que for escrever, só escrevendo coisa a favor. Então, houve aí uma contradição. Aí, o que é que acontece? A sua redação está incoerente. Vamos à coesão. Coesão. A coesão textual consiste no uso correto das articulações gramaticais estabelecidas pelas conjunções e preposições que permitem ligação harmoniosa entre as frases, as orações, os períodos, os termos e nos parágrafos de um texto. Então tem um exemplo aqui. Você estudou pouco e conseguiu passar no Enem. Ora, aqui eu tenho um erro de coesão, uma quebra de coesão. Porque aqui eu estou dando uma ideia de soma. E a frase exige uma ideia contrária, uma oposição, que é uma conjunção adversativa. Então o correto ficaria: você estudou pouco, mas conseguiu passar no Enem. Aqui está certo, a ideia de oposição. Então, se eu escrevesse: você estudou pouco e conseguiu esse i aqui, dando ideia de soma, ficaria errado, porque na oração cabe uma ideia de oposição, ok? Agora vamos a número 5, o critério número 5. Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, demonstrando respeito aos direitos humanos. Então vamos lá. Aqui eu tenho a conclusão também da redação que eu fiz passo a passo na outra videoaula que você deve assistir. Será bem interessante. Sendo assim, o aumento dos índices de violência contra a mulher mostra que, mesmo com a implantação da Lei Maria da Penha, ainda persistem tais atos violentos. É preciso que as autoridades brasileiras façam cumprir a lei. Aí lá vem a intervenção criando novos canais tecnológicos para denúncias, veicular com frequência campanhas publicitárias de conscientização e estimular pagamento de multas para os infratores. Assim, o Brasil dará às mulheres a oportunidade de amenizar os traumas causados por aqueles os quais depositaram sua confiança. Então aqui eu tenho uma intervenção. Cada competência, as 5 competências trabalhadas aqui, são atribuídas notas. E no final, cada nota tem um valor de 200. Então as 5 competências vezes 200 dá 1000. Então, o que é que vocês devem fazer? Você deve respeitar todos os critérios abordados nesta videoaula. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.